Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Last Call. Você já sabe que toda sexta-feira, 7h30 da noite, a gente tem Last Call aqui no canal, onde eu comento sobre aquilo que aconteceu durante a semana. Beleza, pessoal? E vamos lá então, pessoal. A gente começou a semana, na verdade a semana começou no domingo ali, com o PIB chinês, né? O PIB chinês que veio relativamente abaixo do esperado, era esperado em 1,5 e ele veio em 4,7, ele realmente ficou abaixo, isso no acumulado dos últimos 12 meses, né? E no PIB trimestral, né, que é do segundo trimestre, era esperado 1,1 e ele ficou em 0,7. Então isso ficou abaixo, deu uma movimentadinha sim no mercado ali, com esperanças de ter alguns incentivos por parte do governo chinês, algumas coisas. Então isso deu uma movimentada já na segunda-feira, né? E aí na segunda a gente já começa com Boletim Focus, pessoal. Boletim Focus que me surpreendeu nessa segunda, eu não esperava, tá? Mas ele trouxe uma queda de IPCA. Boletim Focus que na última semana projetou 4,02 de IPCA, essa semana ele recuou para 4% de IPCA no final do ano, tá? E eu tinha falado para vocês no nosso first call de uma tendência de alta de IPCA, né? Então foi uma surpresa, para mim eu fiquei surpreendido sobre isso, tá? Também trouxe alta de PIB, lembrando que o governo continua projetando o PIB em 2,2 e o Boletim Focus está projetando em 2,11, tá? E também trouxe uma alta de dólar aqui, que agora está projetado em 5,22. Dólar que essa semana foi super representativo pra gente, tá? Nós tivemos também o IBCBR que ficou em 0,25, mais ou menos em linha com o que já era esperado, tá? Lembrando que o IBCBR ele meio que antecipa ali o que a gente tem de PIB, tá? E na segunda também a gente teve algo muito importante que foi um discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, falando sobre possíveis cortes na taxa de juros americana, falando sobre evoluções da inflação, evoluções da economia. Então a segunda foi muito interessante, principalmente por causa da declaração do Powell, tá? A terça-feira foi marcada pelo indicador que mede a venda no varejo lá nos Estados Unidos, tá? A venda no varejo americana, que ficou, na mensuração de junho, ficou estável, ficou em 0%, tá? Não teve nem alta, nem baixa, porém, era projetado uma queda de 0,3%. Então esperava-se uma queda e ele veio estável, ele ficou relativamente acima daquilo que era projetado. Porém, o mercado viu isso com bons olhos, tá? Por quê? Porque quando a gente olha no gráfico, né, graficamente, há uma tendência de queda no ritmo da economia americana, tá? E a parte de vendas no varejo, apesar de ter ficado acima do projetado, não fica de fora, ela realmente demonstra ali uma queda, tá? Na terça-feira, pelo que eu acompanhei, foi só isso que a gente teve de indicador importante, né? Indo para a quarta-feira foi relativamente especial, pessoal. Quarta-feira a gente começou com o IPC na zona do euro, que é o índice de preço ao consumidor, que mede a inflação, que segue em 2,5 no acumulado anual, tá? E por que ele é um indicador importante, galera? Porque a gente teve recentemente o corte na taxa de juros europeia, né? E a gente tinha algumas projeções de possíveis altas na inflação europeia, tá? E não tem sido demonstrado, o indicador ficando em 2,5 aí, em linha com o que era projetado pelo mercado, né? Na quarta, galera, além dos indicadores que a gente teve IGP-10 também, né, que ficou ali em 0,5%, né, então ele vem demonstrando uma tendência de queda, porque no anterior ele ficou em 0,8%. Além dos indicadores que a gente teve algo muito importante na quarta, que foi uma entrevista do presidente do Brasil, o presidente Lula, né, e essa entrevista era para ela ir pro ar à noite, né, foi uma entrevista que ele deu para a TV Record, e vazaram partes dessa entrevista onde ele falava que ele não tinha obrigação de cumprir a meta fiscal, se surgissem algo mais urgente, algo mais importante, ele poderia realmente quebrar isso, né? E quando vazou essas informações, isso foi mais ou menos de manhã, isso trouxe um estresse muito grande para o mercado, né? E aí o dólar disparou realmente, então a gente teve alta expressiva de dólar na quarta, a gente teve alta expressiva de dólar na quinta, né? E aí depois a gente teve alguns membros do governo que vieram falando que as falas estavam fora de contexto e tal, tudo para tentar dar uma amenizada no mercado. Fato é que na quarta-feira a gente teve um estresse muito grande no mercado, e aí à noite saiu efetivamente a entrevista que o presidente concedeu, né? Na quinta-feira a gente continuou com repercussão dessa entrevista ainda, tá?
E a gente teve também decisão de taxa de juros europeia, tá? Então, na quinta-feira a gente teve alta expressiva de dólar também, o dólar chegando lá a 5,58, quase 5,59. Taxa de juros europeia mantendo lá em 4,25 a taxa de juros e a taxa de depósito ficando em 3,75. Pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, né, também acima do projetado, como já tem acontecido constantemente. Inclusive eu comentei sobre isso no nosso grupo de Morning Call lá. Se você não faz parte, a gente tem um grupo de Morning Call onde eu posto comentários sobre o mercado internacional todos os dias antes das 7 horas da manhã. Então comentei lá também que a gente tinha uma projeção de 229 mil pedidos iniciais de seguro-desemprego e nós tivemos 243 mil pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, e constantemente isso tem ficado acima do projetado, tá? Porém, esses indicadores por si só não foram o suficiente para amenizar todo o estresse que o mercado tinha da entrevista que foi dado, tá? Então, na quinta ainda a gente voltou a ter uma alta super expressiva de dólar, como eu falei para vocês, e no final da quinta-feira a gente teve o governo ali comunicando que eles iriam cortar ali alguma coisa em torno de 15 bi do orçamento, né? Uma parte ia ficar congelado, uma parte eles iam fazer alguns outros ajustes ali, e isso geraria uma economia de 15 bi. Um pouco diferente dos 25 que eles haviam falado, mas ainda assim é uma economia, né? Então, na sexta-feira, no dia de hoje aqui, a gente praticamente não teve indicador nenhum relevante, né? A gente teve um dia com alguns indicadores, mas nenhum indicador que venha trazer grande volatilidade para o mercado. E o dólar em si, né, ele está agora no final do dia, ele começou a subir novamente, né? Então ele passou o dia todo ali mais ou menos estável ali entre 5,55, 5,58, né? E agora no final do dia ele está batendo 5,60, né? Então a gente tem um dólar na casa de 5,60 subindo mais de 1%. Então eu havia até comentado no nosso grupo de Morning Call que se a gente não tivesse nada de importante, provavelmente o mercado repercutiria positivamente esses 15 bi de cortes que o governo está fazendo, tá? O mercado realmente repercutiu, tanto é que a moeda se manteve estável, né? Se manteve em patamares negativos praticamente pelo dia todo, e agora no final do dia a gente passa a ter uma alta de dólar bem expressiva, chegando aí na casa de 5,60, que é um patamar que normalmente quando é rompido é muito difícil, né? É difícil romper, quando rompe ele vira um piso, né? E é difícil romper ele para voltar a cair, né? Mas enfim, a gente volta a ter dólar na casa de 5,60, tá bom, pessoal? Se você gostou, não esquece de deixar um like, acompanha a gente está em todas as redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, estamos por todos os lugares. Se tiver algum outro assunto que vocês queiram, deixa nos comentários aí, eu tô sempre acompanhando, sempre respondendo todo mundo, tá bom, pessoal? Um abraço e um ótimo final de semana para todos. Tchau, tchau!